Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos continuar nosso estudo de Hebreus, hoje entrando no capítulo 13, do versículo 1 ao 6. No final deste episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos, darei resposta à pergunta 979 e a nova pergunta do dia. Se você tiver a sua Bíblia em mão, seria muito interessante abrir já em Hebreus capítulo 13. E se tiver papel e caneta também para anotar algumas coisas, eu vou mencionar algumas passagens sem ler todas. Então seria interessante até anotar para conferir as leituras depois da aula. É comum no final das epístolas do Novo Testamento encontrar algumas orientações práticas. Em quase todas as cartas de Paulo, ele trata de alguns assuntos importantes, muitas vezes questões doutrinárias, mas no final da carta dá orientações práticas. Encontramos a mesma coisa no livro de Hebreus, que depois de tratar de questões doutrinárias, sobre a superioridade de Cristo e da nova aliança, agora no final ele dá orientações práticas que envolvem a aplicação dessas doutrinas na prática. E é isso que nós observamos no capítulo 13. Várias orientações práticas para a vida do cristão. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 6 e depois observar pontos principais aqui por meio de algumas perguntas. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Vamos agora pensar em algumas perguntas aqui. Primeiro, considerando o elogio do capítulo 6, versículo 10, por que o autor exorta os leitores sobre o amor fraternal? Se você tiver a sua Bíblia, pode voltar para Hebreus capítulo 6, versículo 10, ele disse, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos outros. Então, se eles já estavam demonstrando o amor fraternal, servindo aos outros, por que agora ele fala sobre amor fraternal? E o ponto nisso é que é importante continuar sempre crescendo. Cada vez mais devemos crescer em nosso serviço. E aqui ele incentiva que continuem crescendo, sendo constantes, sempre vivendo nessa prática do amor fraternal. No capítulo 10, versículo 24, lembramos de um dos motivos que ele fala da importância de nos congregar, quando ele disse, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Um dos motivos que os cristãos devem se reunir é para incentivar o amor, a prática, para incentivar as boas obras no serviço ao Senhor. E voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10, mais alguma coisa sobre essa questão de crescer na prática e na aplicação em nossa própria vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Então aqui é a mesma coisa. Estão fazendo bem. Continuem fazendo e crescendo, progredindo cada vez mais. Então, quando voltamos para Hebreus capítulo 13, essa exortação do versículo 1, seja constante o amor fraternal, estabelece o tom dos versículos seguintes. Ele vai falar de vários
assuntos práticos na aplicação do amor: hospitalidade, ajuda para os presos, comportamento no casamento, vidas livres de avareza, exemplos de como devemos praticar o amor fraternal. Como este amor seria manifestado até para pessoas desconhecidas. Ele fala aqui de hospitalidade e diz que algumas pessoas, sem saber, acolheram anjos. A palavra grega traduzida hospitalidade é filoxenia, amor ou amizade para com estranhos, que é o aspecto de xenia aqui. É basicamente o oposto de xenofobia, que é uma aversão ou medo até de estrangeiros. Então ele fala aqui de estender bondade, hospitalidade, até para estranhos. O exemplo e outros textos reforçam o sentido. Quando olhamos para Gênesis capítulo 18 e 19, essa questão de acolher anjos provavelmente se refere ao comportamento de Abraão e Ló, quando anjos visitaram as casas, ou tenda, no caso de Abraão, deles, que eles aceitaram, eles trataram com hospitalidade. Também encontramos várias instruções no Novo Testamento sobre o mesmo assunto. Vamos ver em Romanos capítulo 12. Outra parte bem prática desta carta de Paulo. Em Romanos capítulo 12, o versículo 13 diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. E a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, também chegando ao final quase da carta e as instruções práticas de Pedro, ele disse, no versículo 9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E a terceira epístola de João ilustra bem a ideia de receber até pessoas estranhas. No caso aqui, falando sobre irmãos em Cristo que vieram de outros lugares. 3 João, começando no versículo 5, ele diz: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então, são exemplos interessantes de hospitalidade e orientações sobre esse assunto. Mais um exemplo do amor fraternal, o que ele instrui sobre os presos. Versículo 3, ele diz: lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Parece que o ponto aqui seria principalmente falando sobre pessoas presas injustamente, especialmente cristãos perseguidos e presos por causa da sua fé. Nesse sentido, lembramos que o contexto aqui fala de amor fraternal, amor entre irmãos. E quando voltamos para capítulo 10 de Hebreus, versículo 32 e 33, ele disse: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Então, esses maus tratos, justamente por causa da fé. E ele associa isso com a determinação de viver na prática da fé. Outros textos que tratam dessa questão de demonstrar compaixão para com os presos. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 25, quando ele falou das atitudes que separam os justos dos ímpios. Pedro falou disso em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 19 ao 20. E Paulo comentou sobre esse tipo de preocupação em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Agora vamos para o terceiro sentido aqui de amor fraternal. Já falou de hospitalidade, de cuidado para os presos e maltratados. E agora, como o amor fraternal se aplica no casamento e na pureza sexual. Versículo 4 diz:
digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, pensando no amor fraternal nesse contexto, demonstramos amor fraternal no casamento pela fidelidade. Quando não traímos o cônjuge, estamos demonstrando amor para com aquela pessoa. Também o outro lado disso é que demonstramos o amor para com o cônjuge quando cumprimos a nossa responsabilidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 3 a 5, fala claramente que nós não devemos negar aos desejos normais do sexo do cônjuge. E assim, nisso, nós estamos demonstrando o amor fraternal. Mas também o amor fraternal é demonstrado ao abster-se de impureza sexual. No geral, ele fala aqui dos impuros, que trata até de pessoas solteiros que têm relações sexuais. Mas também ele fala de adúlteros, mostrando que o amor fraternal não envolve, não se demonstra na traição, que realmente a fidelidade no casamento é manifestação do amor para com os outros. Em relação aos bens materiais, como o amor fraternal se manifesta? Agora, versículo 5, ele diz que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. E nós devemos lembrar aqui que o problema de avareza afeta a maneira de pensar sobre outras pessoas. Quando nós desejamos o que o outro tem, isso cria uma atitude, aquela pessoa não merece isso. Por que aquela pessoa tem o que eu não tenho? E começamos a pensar mal da outra pessoa pelo simples motivo que ela tem alguma coisa que nós não temos. Então, o aspecto negativo aqui é de rejeitar a avareza, e o ponto positivo é de cultivar o contentamento. Quando estamos contentes com o que nós temos, não vamos olhar assim com más intenções para outras pessoas. E assim demonstramos o amor fraternal. E esse contentamento do cristão que ele ensina aqui se baseia no quê? Ele fala aqui por quê. Deus disse, não está ligando a questão de contentamento com essas citações aqui. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. E assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Citações que mostram justamente essa ideia de confiança e nos lembram de outro texto, de Romanos capítulo 8. Até sugiro a leitura do versículo 31 ao 39, que observamos que essa confiança em Deus, esse contentamento, vão além de questões de bens materiais. É de confiar no Senhor em todas as circunstâncias e compreender que nada nos separa do amor de Cristo. Nada que vem de fora de nós. Se alguém se separar do amor de Cristo, o problema vem de dentro dela. Porque não existe nada nas circunstâncias desse mundo que pode nos separar do Senhor. Para encerrar o estudo de hoje, algumas observações sobre esse trecho de Hebreus 13. O amor fraternal é fundamental em nossa vida e se manifesta de várias maneiras. Na hospitalidade para com os outros, na compaixão com aqueles que sofrem, especialmente os perseguidos, a fidelidade, a pureza, até no casamento, e o contentamento e confiança no Senhor para expulsar da nossa vida qualquer atitude de avareza. Vamos aplicar essas orientações práticas em nossa vida e viver demonstrando o amor fraternal. Você acertou a pergunta 979? Verdadeiro ou falso? O rei de Gesur que ajudou Absalão era sogro de Davi. Essa afirmação é verdadeira. Conforme nós encontramos, juntando dois textos de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 13, versículo 37, diz que Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E quando voltamos para capítulo 3, descobrimos que Absalão foi filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur.
Então, uma das mulheres de Davi foi Maaca, que era filha do rei. Absalão foi procurar refúgio com o avô materno dele, que era sogro de Davi. Resposta certa, verdadeiro. E a nova pergunta para hoje, coloque na sequência certa a morte dos seguintes reis de Israel: Zacarias, Nadab, Jeú e Acabe. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Vamos demonstrar o amor fraternal na vida, na maneira de tratar todos, na maneira de demonstrar compaixão, na fidelidade no casamento, no respeito pelos princípios que Deus tem dado sobre a pureza e nas atitudes para com outras pessoas e até as posses das outras pessoas, aprendendo a ser contentes em nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.